Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o professor Fábio Oliveira. A gente vai ter uma aula hoje de História para o 8º ano sobre a Revolução Francesa. Eu vou trazer para vocês aqui alguns pontos importantes, meus alunos, com relação a esse fato histórico e que, de certa forma, trouxe algumas mudanças, né? Algumas mudanças positivas, algumas mudanças também negativas com relação à Revolução Francesa e quais impactos isso, de certa forma, causou naquela época na França. Enquanto na América se afirmavam alguns valores novos de liberdade, no velho continente, particularmente na França, o antigo regime resistia aos ventos de mudança, ou seja, o rei detinha, ele tinha o poder absoluto, a sociedade dividia-se em ordens, substituindo desigualdade natural entre os grupos privilegiados, esses grupos privilegiados, que no caso é o terceiro estado. Os camponeses eles viviam em condições miseráveis, submetidos ao poder dos senhores na França rural, ou seja, foram alguns pivôs para que essa revolução acontecesse, né? Condições de trabalhos miseráveis, alta inflação, o desemprego, os baixos salários que ele afetava a maior parte da população urbana. A burguesia, embora ela fosse poderosa e ela fosse culta, ela desejava um protagonismo político e social. E de certa forma, isso causou essa revolta, né? Eles viveram em tempos difíceis, nessa época da Revolução Francesa, onde aumentavam os preços dos gêneros alimentícios, pairava a segurança do desemprego, as manufaturas pagavam salários baixos, ou seja, tinha-se as mãos de obras e os salários dessas mãos de obras pelas pessoas de um baixo poder aquisitivo eram desvalorizados. Essas pessoas elas não tinham valorização do seu trabalho. E é importante lembrar também que na época da Revolução Francesa a violência saiu às ruas. Os pesados impostos lançados para cobrir os déficits do Estado, em grande parte resultantes dos custos das várias guerras em que a França se envolveu. Ou seja, elas não eram suportadas de igual modo por os grupos sociais, onde a corte vivia em um ambiente de luxo, e esse ambiente de luxo eles tinham um grande esbanjamento, né, por causa do seu luxo, e que de certa forma impactava na realidade social a qual a França se encontrava naquele momento. Tem algumas coisas importantes, como eu acabei de citar, né, com relação a essas violências que dominaram na época as ruas da França, onde o rei tentou amenizar a situação, mandando que as classes privilegiadas contribuíssem para as contas do Estado, ou seja, quem tinha dinheiro teria que contribuir com as contas do Estado, para que isso fosse uma forma de acalmar as pessoas. Em face de um grande insucesso, Luís XVI convocou os Estados Gerais, o que já não sucedia desde 1614, ou seja, desde 1614 não era se convocado os Estados Gerais para se falar de algo tão sério que naquele momento a França estava se encontrando, que no caso causou essa revolta e essa revolução. O clero e a nobreza eles pretendiam o sistema de 1614, né, que eu acabei de citar para vocês, que é o voto por ordem. O terceiro estado representava 98% da população, onde exigiu o voto por cabeça. Isso é interessante a gente frisar na nossa aula, que estava num grande impasse, por isso os representantes do terceiro estado juntaram-se a alguns membros do baixo clero, formaram uma Assembleia Nacional e declararam nula todas as votações do clero e da nobreza. Quando verificaram que a sala estava cerrada nesse encontro, juntaram-se no pavilhão de Versalhes, onde se jogava pela rua
jurando não se separar até que fosse redigida uma constituição sobre algumas bases sólidas. É importante frisar também que Luís XVI ele cede às exigências do Terceiro Estado, depois de alguns membros do clero e nobreza terem se juntado à Assembleia. E um fato importante, que é 9 de julho de 1789, a Assembleia Nacional, né, declara-se constituinte. Isto o objetivo com o objetivo de quê? Com o objetivo de redigir uma Constituição que naturalmente determinaria o fim do antigo regime e dos privilégios do clero e da nobreza. O privilégio das duas partes, que isso ia ter um grande impacto na sociedade francesa. Entretanto, em Paris, né, se aumentava a agitação nas ruas. As pessoas estavam revoltadas por conta dos baixos salários, por conta dos grandes impostos, por conta de não serem valorizados. Em 14 de julho de 1789, eles atacam a Bastilha, que é a prisão que simbolizava o poder do rei. O povo, em fúria, atacaram a Bastilha, libertou os prisioneiros, matou o governador da fortaleza, aconteceu esse fato, né? E passeou a sua cabeça espetada num pau pelas ruas de Paris. Ou seja, eles invadiram a Bastilha, eles se rebelaram, se revoltaram por tantas angústias e que, de certa forma, mataram o governador, esbanjaram sua cabeça para todo o povo pelas ruas de Paris, e aí a violência, de certa forma e de certo modo, se alastrou. Eles cometeram muitas barbáries, né? Os palácios da nobreza, os conventos e as igrejas foram assaltados, eles foram incendiados e destruídos, onde eles obrigaram os nobres a fugir, né? Por causa dessa revolução, dessa rebelião. Os túmulos reais, eles são também de certa forma deteriorados, né, destruídos, e que isso de certa forma é uma perca para a igreja, porque eram túmulos de pessoas que eram da nobreza. Enquanto isso, a Assembleia Constituinte, que é o que nós falamos anteriormente, eles extinguem o título nobiliárquicos. O que seria esse título nobiliárquico, né? E os impostos feudais, que é a banalidade, os dízimos e os corveias, bem como os privilégios senhoriais, os bens do clero são nacionalizados. E nessa Assembleia Constituinte, né, a gente tem uma aprovação por maior parte da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que aconteceu em agosto de 1789. E lá em 1791 a gente tem a aprovação da Constituição, que essa aprovação tem o poder legislativo, o poder executivo, o poder judicial, por meio dos cidadãos passivos, cidadãos ativos e os eleitores, tornaram válida e efetiva a aprovação dessa Constituição. No caso, em 1791. Na Assembleia Legislativa, que é o Poder Legislativo, no Poder Executivo, que no caso é o rei, e no Poder Judicial, que no caso eram os juízes. As violências, então, continuaram nas ruas de Paris, se prosseguiram e se perpetuaram por um bom tempo, onde a Áustria, a Prússia, temendo que os ideais revolucionários se alastrassem, eles preparam-se para a guerra. Eles preparam-se para a guerra porque, de fato, a França está desorganizada e, de fato, o rei Luís XVI também ele é preso, acusado de certa forma com concluir que os defensores da monarquia absoluta, ele é preso. E nesta ocasião compõe-se uma canção destinada e encorajada aos combatentes da guerra para o exército de Reno, ficando conhecido como a Marselhesa, né?
e hoje, que no caso é o hino nacional francês. Ou seja, como eu falei anteriormente para vocês, tinham-se grandes problemas existenciais na França antiga e que de certa forma perpetuaram para que essa revolução acontecesse, e que de certa forma trouxe alguns pontos positivos, né, para que a França pudesse reerguer e desse continuidade. A situação cada vez ela estava se agravando, cada vez mais diante dessa revolução. A violência parecia incontrolável. O povo francês, eles estavam de certa forma muito eufórico com essa situação. E aí tem a Convenção Nacional, né? A Convenção Nacional, ela é abolida a monarquia e declara a república, que no caso é em setembro de 1792. Ela é nomeada o Comitê de Salvação Pública, que é em 1793, que exerce o poder. Isso é importante a gente trazer como pontos principais da nossa aula para que vocês consigam fixar, né? Nessa etapa revolucionária, conhecida como o período de terror, porque as pessoas se rebelaram diante de todos os outros fatos que eu trouxe para vocês, caiu-se uma violência extrema, onde o rei Luís XVI ele é condenado à morte, né, na guilhotina em praça pública, logo no início de 1793. Milhares de franceses também foram mortos na guilhotina, incluindo o próprio Robespierre, em 28 de julho de 1794. E é o fim do terror jacobino. Para vocês que não sabem o que é guilhotina, né? Então, de certa forma, em praça pública, as pessoas elas eram mortas, arrancadas a sua cabeça, né, ao meio, para toda a sociedade francesa ali, que pudesse ver que, de certa forma, as coisas tinham se saído do controle e que, de fato, é importante a gente retratar e a gente explicar o que seria essa guilhotina, né? Em 1802, foi instituído o ensino primário oficial obrigatório e gratuito, a nação forma-se na escola e a instrução pública é uma das suas prioridades do Estado. É importante lembrar aqui já um pouco sobre que Napoleão, né, ele tinha granjeado na forma da Batalha das Pirâmides, onde derrotou os mamelucos, apesar de depois ser derrotado pelos ingleses na Batalha de Milo. Napoleão era por muitos franceses, particularmente para a burguesia, e esperava para colocar a França no novo rumo. Inclusive, quando Napoleão pegou lá o seu império, né, por meio de um plebiscito, ele falava que a França seria dele e que ele tomaria toda a Europa, né? Em 1804 é publicado o Código Civil, também designado um Código Napoleônico, que influenciava códigos na Europa e no mundo. O Código Napoleônico ele consagra, de certa forma, os princípios individuais burguês, protege a propriedade privada, garante a igualdade de todos perante a lei, assegura liberdades individuais e institui-se o casamento civil e a possibilidade do divórcio, porque até então, naquela época, existia-se somente casamentos na igreja. Então as pessoas elas não tinham o direito, né, e não se falava sobre o casamento civil. Por meio do Código Napoleônico, né, e desse Código Civil, passou-se a ter os casamentos no civil e também a questão, de certa forma, da liberdade do divórcio entre partes. Com o primeiro cônsul, Napoleão Bonaparte não tardou a apoderar-se do poder, que é o que ele fez, que em 1802, que eu acabei de falar para vocês, depois de um plebiscito, ele adota o título de cônsul vitalício em 1804, onde ele é proclamado, né? Ele entra dentro do Império Francês e ele é proclamado imperador dos franceses, coroando-se próprio. E isso, de certa forma, né, por meio desse plebiscito, onde Napoleão Bonaparte
de certa forma, se coroa por si só, porque 62% da população francesa, de certa forma, o elegeu. Em 1802 a gente também fala, dentro da Revolução Francesa, sobre a campanha entre Rússia, que é um desastre, e cerca de 600 mil soldados invasores, eles regressam, né? Porque eles tiveram um certo fracasso nessa guerra. No mar da Inglaterra opõe-se o seu poderio naval. E aí, de certa forma, Napoleão Bonaparte vai formar os seus exércitos para tomar os outros países daquele continente europeu, porque o seu sonho, de certa forma e de certo modo, era conquistar toda a França e a Europa. As tropas da coligação antifrancesa invadem a França também. Napoleão ele vê-se forçado à rendição e ele é enviado para o exílio na ilha mediterrânea de Elba, e a monarquia ela é restaurada. Conseguirá, no entanto, ele escapar do exílio, regressando a Paris, o governo dos 100 dias, ou seja, ele conseguiu escapar e regressa, ele volta a Paris. Em 18 de junho de 1815, finalmente ele é derrotado, né, na atual Bélgica pelas forças da coligação comandadas por Arthur, o Duque de Wellington. Napoleão ele é enviado lá para a ilha de Santa Helena, onde ele morre em 1821. Em 1840 o seu corpo ele é exumado e trasladado para Paris. Alguns indícios da morte de Napoleão Bonaparte é pelo fato dele ter tido um câncer no estômago, né? Então dizem que ele teve um câncer no estômago e devido a esse câncer ele veio a óbito, onde os representantes das potências vencedoras reúnem-se com o Congresso, né? E a gente vai entrando já aqui no Congresso de Viena, que aconteceu em 1815, e redesenham o mapa político da Europa de acordo com seus interesses. Ou seja, a gente tem lá no começo os franceses, de certa forma, que se rebelam por causa dos baixos salários, da desvalorização da mão de obra, por causa dos impostos e que a inflação estava em alta, né? E que em algum momento o governo atual queria que a burguesia de certa forma arcasse com as despesas para que as pessoas deixassem de se rebelarem e de tocarem terror e violência, de certa forma, nas ruas de Paris, e que isso estava influenciando o mundo de certa parte. E aí a gente vai andando nesse percurso, fazendo uma retrospectiva histórica, como eu acabei de trazer para vocês. Finalizamos aqui com o Congresso de Viena, onde a Europa se restabelece novamente, fazendo o seu mapa político, onde Napoleão Bonaparte já tinha tido a sua influência, que por meio de um plebiscito ele foi eleito lá um imperador francês, e que sua família entrou para o Império Francês, e que aí começou-se também grandes guerras, e que essas guerras ao longo do tempo foram se controladas. E nós finalizamos a nossa aula, que inclusive na próxima nós iremos falar sobre Napoleão Bonaparte e Congresso de Viena também, tá bom? Desejo a todos uma excelente tarde para vocês.